Olá pessoal, estamos aí de novo para mais um Patruscast, o podcast da Patrus Transportes, que tem como objetivo a gente trocar ideias, experiências, conhecer as pessoas, sejam elas nossos colaboradores, sejam elas clientes da Patrus e sejam elas fornecedores da Patrus. Um ambiente aqui para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente trocar uma ideia bem legal. E no dia de hoje, aqui nesse episódio, nós estamos com um espanhol maluco que eu conheci aí e que é um fornecedor nosso aqui, que chama-se Inácio. Inácio, obrigado por você ter aceitado aí o convite. Uma honra para a gente ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, o Inácio vai contar um pouquinho para a gente, um pouco sobre ele. E nós vamos falar hoje nesse podcast sobre automação. Então, Inácio, bem-vindo aí. Obrigado. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de onde você veio. Obrigado. Por que você trocou a Espanha para o Brasil. E é isso aí, vamos conversar. Obrigado, Silvio. Obrigado, na honra de estar aqui com vocês. Então, eu faz que moro aqui no Brasil 14 anos, mas o sotaque continua igual. É difícil quando não chega maior, com uma idade mais maior. Eu estou nesse mundo da automação há 25 anos já. Trabalhei na Europa, obviamente, Marrocos, algum outro país da África, na Tunísia, muito país da Europa do Leste. Também morei nos Estados Unidos. Logo casei, sabe? E na crise de 2008, eu decidi vir aqui no Brasil. Eu já conhecia o Brasil, conhecia a Colômbia, conhecia a Argentina, não? E eu acreditava que tinha uma demanda por isso, não? E eu tinha um extenso conhecimento de haver trabalhado com diferentes equipamentos. E aí que eu decidi vir aqui no Brasil. E aí me instalei, como tu bem sabes, em Santa Catarina. Eu moro em Balneário Camboriú, lugar muito bom para morar, fica perto do aeroporto, sabe? E já há 14 anos comecei sozinho a minha empresa. Hoje somos 14, 15 pessoas trabalhando, sabe? Me acostumei a trabalhar no Brasil. O Brasil na montanha russa, tá? Um dia está muito bem, outro dia está ruim. E estamos aí. Muito legal, Inácio. Para todos que estão nos ouvindo aí, uma coisa que eu acho que é legal compartilhar. O Inácio é nosso fornecedor. Ele é um proprietário da RN Logística, que é uma empresa que representa uma outra empresa chamada Optimus, que é a fabricante de sorters, que inclusive é a fabricante do sorter da Patrus. Nós temos 2 equipamentos aqui. E foi aí que a gente se esbarrou, foi aí que a gente encontrou com o Inácio, que a vida da Patrus se esbarrou com a dele. Nós estamos vindo numa transformação dentro da nossa empresa, no sentido de trazer tecnologia, de melhoria de processo, de automação, de melhorias de produtividade, consequentemente pensando sempre no nosso cliente, também na nossa companhia, no sentido de alavancar nosso negócio. Inácio, conta pra gente um pouquinho, já que você é um grande conhecedor de tecnologia de sorteamento, e enfim, quais são os tipos de sorters que a gente encontra aí hoje no mercado? E se você puder brevemente falar um pouquinho pra gente assim, o que cada um faz de diferente do outro, enfim. Existem diferentes tecnologias. As tecnologias não mudaram muito nesses anos. Temos o Crossbear, o Tilt Tray, sabe, o nosso que é o Pusher Tray, sorter da Optimus, Split Tray, sabe, as tecnologias não tinham mudado tanto durante os últimos anos. Mas eu acredito que teve nos últimos anos um crescente número de fornecedores, sabe? Sorter virou moda. E tem muita empresa que comprou sorter e não sabe utilizar sorter, sabe? E o problema não é o sorter, o problema é a empresa que não sabe utilizar o sorter, ou tipologia de sorter, sabe? Isso que a gente encontra muito. Está chegando outro tipo de sorters, robôs, por exemplo, que eu acredito que é parte fundamental para o futuro, sabe? Mas ainda queda, sabe? Porque ainda falta um tempo de madurez. Estamos bem nos inícios, mas o futuro vai por aí.
eu acredito, não? E logo tem outro ponto muito super importante, eu acredito, o sorte não é para todos, sabe? E não existe sorte barato ou caro também, sabe? Você tem essas ideias às vezes, não? Vou comprar esse sorte que é mais... Depende da tecnologia, porque depende muito da tecnologia. É uma das coisas que a gente vê muito, Inácio, assim, a gente, como empresa, né, como profissional, junto com o time que faz parte aí da minha equipe, a gente foi muito para o mercado para, até antes de comprar o sorter com vocês, entender um pouco desse mercado, os tipos de sorters, aplicações, enfim. Nós somos uma empresa fracionada de carga, trabalhamos com B2B, trabalhamos com B2C, e naturalmente a gente se depara com muita tecnologia que às vezes é voltada só mais para B2C e last mile. Last mile são tecnicamente a última etapa do processo, que é quando a gente faz a entrega da mercadoria para o consumidor. Então tem tecnologias que são voltadas mais para isso mesmo. Você coloca carga e já vai caindo, já separado por carro, né? E tem outras tecnologias de sorteamento que a gente vê que são mais voltadas para a intramovimentação do terminal, que aí é o descarregamento de uma carreta, a separação por tamanhos de caixa, por lotes, por conhecimento, por nota fiscal, enfim, os famosos transbordos, né? Transbordo é uma palavra tecniquez, mas que você que está me assistindo aí pode encaixar como se fosse a escala no avião. São cargas que passam em alguns terminais, fazendo uma certa escala, e dali elas são reprocessadas para outras localidades, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a gente tinha comentado, né? Sobre robôs, né? A gente está começando a ver, porque antigamente a gente via muito robô em indústria de manufatura, em produção, né? E eu sou de uma época que eu via muito robô ainda AGV, que a gente desenhava o desenho da movimentação do robô por uma série de tecnologias que existiam na ocasião. E hoje o robô, o AIV, o AGV, vários tipos, né, que você pode falar um pouco pra gente, ele acabou ganhando também empresas de transporte, empresas de operação logística, de varejo, né? Conta um pouquinho, você acha que o robô ele veio para competir tecnicamente em tecnologia e produtividade com sorte, ou eles vão se unir, vão se complementar? O que você acha? Eu acho que vão conviver os dois, não? Os robôs, AGVs, sabe? Porque normalmente são AGVs, sabe? Também tem os AMRs, mas os AGVs está virando moda hoje em dia, não? Igual que teve essa moda do sorter, todo mundo instalava sorters, e agora são esses AGVs, que parece que está virando moda, não? E para alguns casos serve, para outros casos não serve, sabe? Essa parte dos AGVs, em uma transportadora, desde o meu ponto de vista, pode ajudar a um sorter, sabe? Mas eu não vejo, hoje em dia, uma transportadora com unicamente AGVs. Para mim é irrealista. Por el alto número de robôs que precisaríamos ter. Porém, sí que vejo um sorter trabalhando com robôs. Isso sim. Logo, em outras indústrias, os robôs, AMRs, eu sí que vejo eles, não? Mas não vejo isso, sabe? Tem muitos, é para coisas super específicas, para coisas bem específicas. E também vemos que de robôs existem muitos, porque existem muitos fabricantes, não? Eu não sei se tem mercado para tantos fabricantes, para mim é impossível, igual que para sorters. Como tu bem falaste, nos da Optimus, mas a Optimus foi adquirida por um grupo maior, não? Não existe mercado para tantos. Se a gente volta atrás, 5 anos, 10 anos, tinha mais empresas de sorters. Hoje não tem tantas, porque uma empresa unicamente de sorters, hoje em dia eu acredito que não sobrevive. Entendi. Bom, uma coisa que eu também gostaria de explorar, até pela sua experiência, né, grande com tecnologia, com automação, né? Você viveu muito tempo, né? Você uma pessoa que é espanhol, viveu muito tempo na Europa. Você falou que você já teve um período também
Depois eu queria entender um pouquinho como é que foi esse período seu nos Estados Unidos, já rodou África, Marrocos, enfim. Dentro dessa jornada nossa de busca por inovação, por conhecimento, a gente teve a oportunidade de conhecer operações, principalmente na Europa, na Alemanha, na Espanha, enfim, uma série de países, cujo, quando a gente olhava, a gente percebia que nós, aqui no Brasil, a gente não está tão longe mais como a gente estava alguns anos atrás deles. A gente vê operações lá acontecendo com o mesmo equipamento que nós temos hoje aqui. E na sua visão, assim, o que você acha que tem ainda que nós aqui ainda no Brasil podemos explorar que o americano, que o europeu faz com excelência lá e que a gente pode aprender com eles ou eles aprender com a gente, enfim, o que você vê nesse sentido? Eu acredito que, primeiro, são realidades diferentes. O europeu tem muito menos espaço, isso é uma realidade. O brasileiro tem muito mais espaço, o americano também tem muito mais espaços. Os espaços são gigantes, não? Então, na Europa é tudo comprimido, é tudo bem mais comprimido, não? Então, na Europa a gente se teve que inventar mais, não? Como fazia mais em menos espaço. É um ponto, não? Enquanto diferenças, eu acredito que cada dia existem menos diferenças, não? E logo aqui no Brasil existem empresas e empresas, não? Existem as empresas que inovam, como vocês, como outros concorrentes seus, e estão aí em cima, não? E tem outros que não inovam absolutamente em nada, e afinal são adquiridos por outras empresas, são comprados ou acabam saindo do mercado. Entendi. Isso que eu vejo. A gente teve a oportunidade, você teve comigo lá, acho que uma ou duas vezes, de visitar uma empresa. Eu sempre gosto de falar isso aqui nas conversas nossas internas, que é uma empresa holandesa que chama Nelson. A Nelson, ela é um grande player de loja de calçados, em Amsterdã, em toda a Holanda ali. É muito similar com algumas grandes redes de loja que a gente tem aqui no Brasil. E ela tem uma operação de sorteamento com a Optimus lá, eu acho que eu tive 3 ou 4 vezes lá. E o que você falou um pouco aí, eu fiz uma correlação, porque realmente o ambiente lá é o mesmo prédio, sim, só que uma coisa que eu percebi que cada vez que eu volto lá, tem coisas novas. Ou eles fizeram o mezanino e subiram com operações para cima, put to light, né, para fazer picking, que queria ouvir um pouquinho de você dessa tecnologia. O próprio sorter se transmutou com mais coisas que foram colocadas, né? E você vê que no mesmo espaço, metro quadrado, os caras em pouco mais de 4 anos se reinventaram. E eu tenho certeza que se eu voltar lá daqui a pouco vai ter mais novidades, né? Então, fala um pouquinho também da própria experiência que vocês tiveram com a Nelson. E essa questão de put to light, de picking, esse tipo de coisa também. Isso que tu falou é uma realidade. A primeira vez que eu conheci aquela operação, podia ser um sorter. Agora eu vou falar números, porque eu não lembro exatamente, não? Mas é uma esteira mais simples, um sorter bem mais simples. E logo eles foram crescendo, de 40 para 60, 80, 120 lojas, não? E tu vês que exatamente no mesmo prédio, no mesmo espaço que estavam, o que tu falou exatamente, eles investiram em tecnologia, porém eles continuam exatamente na mesma área. Investiram em diferentes tecnologias, o mesmo sorter, fizeram um retrofit, é um sorter com mais velocidade, agora que aceita mais produtos, mais tipologia de produtos, mais saídas, investiram em picking by light, sabe? Que a gente também faz aqui no Brasil, temos clientes com picking by light, sabe? Então é isso, sabe? Continuamente está investindo em tecnologia, o que realmente se precisa, não? E muitas vezes aqui no Brasil e aqui em Latinoamérica, a gente vê investimentos absurdos, que não servem absolutamente para nada, não? E outros investimentos, não é o valor do investimento, é em que se investe e qual é o retorno de investimento. Sim, nós aqui da Patrus, né, nós temos 2 sorters hoje.
Nós temos um sorter aqui na nossa matriz, fica em Contagem. E recentemente, foi em setembro do ano passado, a gente implantou o nosso segundo equipamento na nossa unidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Isso acelerou a nossa companhia de tal maneira que trouxe para a gente robustez, produtividade. A gente aprendeu a trabalhar com equipamento. Nós temos uma equipe interna de manutenção, de prevenção, né, de cuidado com esse equipamento. E eu tenho certeza que para os próximos anos, o crescimento da companhia, muitos outros investimentos nesse sentido de automatizar, de melhorar, vão acontecer. E eu acho que esse é o caminho da gente juntar pessoas boas, com automação, com processos bons. E aí a gente com certeza traz para o cliente nosso uma experiência, uma velocidade cada vez melhor. E tu falou uma coisa super importante, não? A gente tinha uma experiência aqui em Contagem e logo teve essa experiência em Vitória. O equipamento de Vitória, o investimento foi menor, porém o produto final é muito melhor. Sim. Por quê? Porque nós todos aprendemos cada dia, não? Sabe, 25 anos mexendo com a mesma coisa, eu cada dia aprendo. Sabe, cada dia aprendo. E aprendo muito dos clientes. Legal. E sobre peça, Inácio, assim, uma coisa que é uma desmistificação para falar para você que está ouvindo a gente, né? A gente ouve muito na questão de automação, olha, tem que ir beber da fonte alemã, que assim, a gente sempre fala da automação como os alemães, como os papas do negócio em termos de manufatura, de produção, de ter os melhores equipamentos, as melhores áreas de pesquisa e desenvolvimento. Sim. E aí a gente tem os espanhóis também, italianos, tem os próprios americanos fazendo uma série de coisas, os chineses agora Sim. vindo muito forte, né, com essa questão toda de manufaturar também coisa na China. Mas e nós aqui no Brasil? A gente já tem peça, a gente já consegue produzir coisas aqui no Brasil. Como que você vê isso daí? Tu falou pouco, mas muito do que tu falou, não? Em que sentido? Eu não vou entrar que é melhor, não? Mas eu te pergunto, que tu prefere comprar uma BMW ou um Jack de carro, não? Ou uma Ferrari, sabe? Ou depende de que carro, não? É diferente, simplesmente, não? Logo tem outro ponto. O commodity, alumínio, ferro, teoricamente, tem que custar o mesmo aqui que lá, em qualquer parte do mundo, não? A única coisa é que o custo da mão de obra é menor independente de países de Ásia, não? Porém, as mesmas qualidades, a mesmo todo igual, teria que estar muito mais nivelado. Senão não estamos falando da mesma coisa. Ponto 1, sabe? Ponto 2, eu lembro nos inícios dos primeiros sortes que vendimos aqui, ou que vendi por eu estar sozinho, a gente não tinha spare parts. Eu te vou falar dos consumíveis do dia a dia, a gente produz 80% a 85% aqui, em diferentes fornecedores, mas a gente produz quase tudo aqui. Sabe? Então hoje facilmente a gente encontra peças já nacionalizadas aqui no Brasil, por fornecedores locais nossos, né? Sim, exatamente. Isso é legal, isso é legal. Bom, acho que uma coisa que eu gostaria de ouvir de você também, com sua experiência, qual que é a diferença da gente aplicar uma tecnologia de sorter, na sua visão, em uma empresa de transporte e um varejo, por exemplo, ou numa indústria, né? Quais os ganhos? Existem diferenças? Acho que são totalmente diferentes, especialmente varejo. Dentro do varejo, existe muito varejo. Um calçadista, por exemplo, uma empresa de calçados, uma empresa de moda, sabe? Ou uma empresa de eletrodomésticos. São coisas totalmente diferentes, não? E o varejo trabalha de um jeito totalmente diferente ao de uma transportadora. Tá? O varejo aqui no Brasil, eu tenho bastante experiência de varejo, de ter feito consultoria, especialmente varejo de moda, não? O varejo tem uma peculiaridade em todo o mundo, mas no Brasil se acentua muito, sabe? E qualquer diretor, pessoa da área de operações vai me entender. Qualquer comercial da área comercial não me vai entender.
Mas chega ao final do mês e o comercial quer faturar todo o que não faturou durante o mês, sabe? E a operação, se tem uma capacidade para fazer 20, o comercial vai pedir para fazer 40, porque num dia tem que faturar o que não faturou em todo o mês. E isso é uma realidade que eu vejo aqui no Brasil, sabe? Obviamente, esse dia que o varejo produz 40 em vez de 20, que não são, que são todos dias a final de mês, isso ao final acaba passando para as transportadoras, sabe? Que também é uma realidade, não? Então, muitas vezes, essas empresas, tanto varejo como transportadoras, sabe, sobredimensionam equipamentos por uma falha que tem, eu não sei se é chamar falha realidade ou como chamar isso, não? Ou peculiaridade, não? Mas especialmente empresas de moda têm isso, okay. Sabe? E os picos que tem qualquer transportadora, mas aí também se ven afectados por outras empresas de e-commerce, etc., ¿no? Que tienen otras peculiaridades. Entonces yo te diría que cada industria, y trabalhar em, tu conhece a indústria, Silvio, é linear. Tu trabalhas em e-commerce, é loucura, tem picos. Tu trabalhas em transportadora, tem picos. Tu trabalhas em varejo, tem picos. Então, é trabalhar o mais fácil, não sei se a palavra é mais fácil, sabe? O resto tem picos, sabe? E normalmente os equipamentos de um e de outro são diferentes também. Legal. Bom, Inácio, conta pra gente terminar um pouquinho nosso bate-papo aqui, que tá bastante legal. Uma curiosidade, né, ou algo que você queira compartilhar com a gente, como você é um estrangeiro morando no Brasil, coisas que você sente falta de quando você morava lá fora, enfim, não vai aumentar muito a lista, não. E coisas que você gosta aqui do nosso país e que é um lugar maravilhoso. Eu amo o Brasil. A gente é brasileiro, a gente acredita no potencial aqui do nosso país, mas evidentemente toda vez que a gente vai para fora a gente fica vislumbrando, nossa, como é que será que seria morar aqui e tal, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente disso. Em realidade, como eu sou espanhol, sabe, ser espanhol, obviamente ser europeu, mas tem essa parte da cultura latina, italiano, espanhol, não? É um pouco diferente, não? O que eu gosto do Brasil? Para se morar aqui no Brasil, assim no dia a dia é fácil, porque no dia a dia é fácil. As pessoas também, sabe, são fáceis de lidar, tá? Comida é boa aqui no Brasil. O clima é muito bom. O clima é das coisas que eu mais gosto. Eu que moro na praia, levantar cada dia e ir a caminhar na praia, isso é bem gostoso, não? Sabe? O que eu não gosto do Brasil políticos não gostam de lugar nenhum, sabe? Para ser bem claro, não? Nem lá nem aqui, sabe? Mas o nível de corrupção daqui é impressionante, não? E outra, eu não quero generalizar com isso, não? Mas muitas vezes o brasileiro tenta ser esperto e passar a perna, sabe? Mas, olha, eu acredito que isso é de latino, tá? Mas o resto, eu já moro aqui 14 anos, eu acredito, com certeza eu não volto para a Espanha. Muito bom. Pessoal, estamos terminando o nosso podcast. Deixem perguntas aí nos comentários. A ideia foi a gente falar um pouquinho sobre automação, sobre sorter, né? É um tema que renderia aqui algumas horas aqui, né, Inácio, de bate-papo. Eu acho que numa possível oportunidade aí nós vamos trazer mais duas pessoas junto com a gente aqui, a gente fazer uma roda realmente, um bate-papo mesmo mais técnico, mais voltado para o dia a dia, mas eu acho que como um mergulho inicial aí, você que está nos assistindo pôde entender um pouquinho das tecnologias que a gente tem hoje e entender que nós da Patrus somos uma empresa que a gente acredita muito no potencial da tecnologia, aliado a pessoas, a processos, e acho que esse é o caminho para a nossa logística, é o caminho para que a gente tenha uma entrega de transporte cada vez mais melhor para o nosso cliente. Deixa aí meu obrigado, Inácio.
Muito obrigado a vocês, obrigado, foi um prazer. E quando tu quiser, a gente volta. Isso aí. Tá? Forte abraço a todos aí, tamo junto.